Boa tarde, turma. Hoje a nossa matéria de geometria ela vai estar falando do tetraedro regular. Então, para quem não lembra, o tetraedro ele é uma pirâmide de base triangular. Como a gente pode ver aqui, ó, tá vendo? A base dele é formada pelos vértices C, A, B. Então aqui, ó, é a base dessa pirâmide, tá? Do tetraedro. E o tetraedro regular significa que todas as arestas dessa pirâmide, ou seja, todas essas linhas aqui de lápis, todas elas têm o mesmo tamanho, tá? Então, todas as faces dessa pirâmide são triângulos equiláteros, que são triângulos que possuem todos os lados congruentes, tá bom? Então, aqui eu separei alguns pontos, tá? Para a gente poder ir identificando. Então, o tetraedro regular, ele possui algumas fórmulas próprias, tá? Que a gente não precisa ficar calculando toda vez que a gente vai trabalhar com ele. Então, a gente vai aprender como é que se faz as fórmulas para quando a gente pegar um problema, a gente só empregar as fórmulas, tá? Então, aqui, por exemplo, o que a gente vai calcular no tetraedro? A gente vai calcular a área da base, que é formada por esse triângulo aqui, ABC. A gente vai calcular a área lateral, que é formada pelos triângulos AVB, AVC e CVB. E a área total, que é formada pelos quatro triângulos. O ABC aqui de baixo, o AVB daqui do lado, o AVC daqui do lado e o CVB daqui do lado. Então, esses quatro triângulos vão formar a área total. E nós vamos calcular o volume, que é o espaço que tem disponível dentro da pirâmide, tá? Então, para isso, a gente vai precisar da altura da pirâmide e de mais alguns outros elementos, tá bom? Então, aqui, nessa pirâmide, eu fiz uma pequena legenda para a gente poder entender algumas coisas. Então, o A minúsculo é a aresta, tá? Que é essas linhas de lápis. O O é o centro do triângulo da base. Então, aqui a gente tem o triângulo ABC e aqui é o ponto O, tá? Ele é o centro do triângulo que forma a área da base. E o H é a altura dessa pirâmide. Então, se você observar, a altura da pirâmide ela vai sair do vértice que se encontra no topo, que é o vértice V, e vai de encontro ao centro do triângulo que está na base, tá? Então vamos começar com o cálculo da área da base. Então aqui nós temos a área da base, tá? Como eu disse antes, é formada pelo triângulo ABC. Então aqui eu tenho o triângulo ABC. Nesse triângulo ABC, nós temos as arestas. Então aqui, ó, vale A e A, tá? Nós temos... Cadê? Nós temos aqui o triângulo dividido ao meio, tá? Então a gente acrescentou aqui um ponto M, que seria o ponto médio desse lado. Então aqui a gente traçou uma linha e dividiu esse triângulo ao meio. Então aqui a gente vai ter o quê? Nós temos essa distância aqui de C até M, tá? Nós temos a aresta A e aqui nós temos metade dessa aresta A, certo? Então nós temos CM, nós temos a aresta e metade da aresta, que vai formar esse outro triângulo aqui, que é o triângulo CBM, tá? Tá vendo? Metade. Esse triângulo aqui, a gente separou ele aqui para facilitar o cálculo. Então, para a gente descobrir a altura desse triângulo aqui, para calcular a área da base, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, a gente vai pegar aqui, tá vendo? Vamos montar o teorema de Pitágoras. Então, aqui a gente tem a aresta ao quadrado é igual ao segmento CM ao quadrado mais metade da aresta ao quadrado.
Vamos elevar ao quadrado, então aqui fica A ao quadrado, aqui fica CM ao quadrado, e aqui eu vou ter A ao quadrado sobre 4. Lembrando que você elevou o A ao quadrado e o 2 ao quadrado, tá? Então o A, como é uma letra, vai ficar acompanhado do expoente, e o 2 ao quadrado vai virar 4. Agora a gente vai organizar, né? Vai passar aquilo que a gente quer calcular para o primeiro membro. Então a gente vai tirar o CM ao quadrado daqui, vai jogar ele para a esquerda, tá? E esse A ao quadrado aqui, a gente vai jogar ele para a direita. E ele ficou negativo. O CM também ficou negativo. E o A ao quadrado dividido por 4, ele se mantém aqui no lado direito. Multiplicamos por menos 1 para deixar as variáveis positivas. Então aqui, ó, o CM ao quadrado que estava negativo, agora ele ficou positivo. O A ao quadrado que estava negativo, agora ele ficou positivo. E o A ao quadrado sobre 4 agora ficou negativo. A gente vai resolver essa fração. Então aqui eu tenho A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4, que eu vou fazer o quê? Multiplico embaixo e diminuo em cima. Então, A ao quadrado vezes 4 dá 4A ao quadrado. Menos A ao quadrado. Então, aqui, ó, menos A ao quadrado e repete o 4. Tá aqui. Vou diminuir, eu vou ter 3A ao quadrado sobre 4. Agora eu vou passar e vou extrair a raiz. Então, aqui eu tinha CM ao quadrado. Aqui embaixo eu vou extrair a raiz e vou ficar com 3A ao quadrado sobre 4. Lembrando que quando eu vou extrair a raiz de uma fração, eu vou fazer a raiz do numerador, que é o de cima, e vou fazer a raiz do denominador. Então aqui no numerador, o A ao quadrado tem raiz. O 3 não. Então o que vai acontecer? Eu vou dar a resposta do A ao quadrado, que é A, e o 3 que não tem se mantém dentro da raiz. Aqui embaixo, o 4 tem raiz, que é 2, então eu vou fazer a raiz dele, certo? Então agora eu descobri o tamanho do CM. E agora eu vou calcular a fórmula da área da base. Então aqui a área da base, olha como é que vai ficar. Eu tenho a área da base, vou ver se eu consigo focar aqui. Foi. Então a área da base de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então a minha base é a aresta. A minha altura foi a altura que eu resolvi ali agora, que é a aresta vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo dividido por 2. Então eu multiplico A vezes A, que vai dar A ao quadrado, igual está aqui. Vai dar A ao quadrado. Tudo dividido por 2. Vamos inverter isso aqui para multiplicar com aquela fração ali de cima. Então a gente vai ter A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, vezes meio. Vamos multiplicar embaixo e em cima. Então eu vou ter A ao quadrado vezes 1 dá A ao quadrado. E 2 vezes 2 dá 4. Repete o raiz de 3. E aqui eu vou ter a fórmula para calcular a área da base de um tetraedro regular. Então aqui, quando eu for pegar um problema do tetraedro regular, eu não preciso mais calcular a fórmula da área da base. Eu simplesmente vou pegar essa fórmula aqui e vou substituir o valor da aresta aqui na fórmula. E vou ter a área da base, tá? Então a nossa fórmula já está pronta. No próximo vídeo a gente vai aprender a fazer a área lateral e a área total.